Boa tarde, pessoal. Nós somos alunos aqui da cadeira de Economia Comportamental da professora Eveline e a gente está aqui para apresentar esse slide que é sobre o artigo dessas duas pesquisadoras, a Roberta Muramatsu e a Ana Maria Bianchi. Certo. Posso começar, cara? Tudo bem? Pode começar. Pode passar o slide. Eu vou dar uma breve introduzida aqui no artigo, né? Basicamente, o artigo que a gente está falando é Economia Comportamental da Corrupção e suas implicações. Como o título diz, né? Vamos estudar esse tipo de coisa, tanto na economia comportamental quanto na economia convencional. Porque para entendermos os motivos da economia comportamental complementar a convencional, a gente precisa entender as razões disso, né? Testes que vão mostrar isso. Desse modo, o artigo foi dividido em algumas partes, né? Primeiro a introdução, que eu vou apresentar agora, e um segundo desenvolvimento. Esse segundo desenvolvimento justamente tenta explicar essa parte, né, da teoria econômica convencional. A outra parte fala sobre a economia comportamental já e sua aplicação. Por fim, um encerramentozinho para a gente encerrar o artigo, né? Pode passar, Calhão. Vou falar um pouco uma frase que a gente colocou, porque a corrupção é um assunto sempre muito polêmico, uma coisa sempre que se adequa tanto na esfera micro, em pequenos comportamentos corruptos, quanto na esfera macro, né, em políticos, né, e está sempre afetando a vida das pessoas, seja afetando o Estado de Direito, o desenvolvimento econômico, diminuindo a credibilidade do governo. Então, isso tudo tem a ver com a corrupção. A gente colocou essa frase aqui: a moral é a cerne da pátria, a corrupção é o cupim da república. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Não é uma constituição perfeita, mas será útil, pioneira, desbravadora e à luz, ainda de lamparina, na noite dos desgraçados. Ulisses Guimarães a gente colocou para dar uma complementada no artigo, ficar mais cheio também, né? Pode passar, até porque é completamente relacionado. Pode passar, Calhau. Agora a gente vai iniciar a introdução. Basicamente, a introdução vai falar que a corrupção é um fenômeno multifacetado e multidisciplinar. Ela vai muito além do estudo da economia apenas. Ela entra na esfera do direito, ela entra na esfera da psicologia. Então, até porque é difícil esclarecer uma definição e uma mensuração própria da corrupção. Isso já por si só representa um desafio. Como eu falei, a corrupção ela tem impactos negativos na qualidade de vida, né, na democracia, no Estado de Direito. E por causa disso, ela afeta todo mundo, né? E por isso, para ser estudado e criar políticas públicas, essas coisas, a gente precisa meio que fazer uma abordagem multidisciplinar, né? Desse modo, a gente, nesse artigo, o artigo principal, né, visa juntar os estudos da economia comportamental com as heurísticas, né, para justamente complementar as políticas anticorrupção que são baseadas no estudo econômico convencional. Pode passar, Calhau. Pode passar. Então, a gente vai estudar essas heurísticas, como o efeito framing, o efeito da aversão à ambiguidade, aversão à perda, né, aversão à incerteza. Então, tudo isso é relevante para o estudo da corrupção e vai complementar os estudos convencionais. O artigo, em momento algum, é importante ressaltar isso, tenta desmerecer ou desincentivar os estudos econômicos convencionais. Ele apenas diz, com testes que vão ser demonstrados, os motivos e a necessidade de um complemento no estudo da economia convencional. Então, basicamente, né, eu acho que é importante falar sobre isso. O artigo deixa bem claro que é um grupamento, são vários artigos aqui, vários estudos e pesquisas que ele vai colocar juntos nesse artigo, né, que as duas, né, a Muramatsu e a Bianchi, vão colocar aqui dentro, justamente porque elas não fazem um teste em si, elas juntam outros estudos e pesquisas que falam sobre a corrupção. Então, é um artigo que tenta sempre agrupar informações e discutir justamente essa limitação da abordagem econômica tradicional da corrupção e destacar essa perspectiva interdisciplinar, principalmente visando a economia comportamental, né? As heurísticas, isso tudo. Então, vamos lá, o Calhau, a gente pode passar. Pode passar.
Primeira coisa que a gente tem que entender sobre o conceito tradicional, o conceito convencional da economia, é que ela é vista como um crime de cálculo, né? Na economia convencional. Ela não é um crime de paixão, é um crime de cálculo. Tem essa frase que descreve muito bem a visão dos indivíduos sobre corrupção na economia convencional. Os indivíduos buscam promover seus próprios interesses individuais em um contexto de recursos escassos. Ou seja, os fundamentos da abordagem econômica dizem que os indivíduos são seres racionais, que sempre tentam maximizar sua própria utilidade. Isso tudo foi inspirado no artigo do Gary Becker, de 1968, Crime and Punishment. Esse artigo justamente fala sobre um modelo de corrupção. Tem uma equação para isso. E ele vai inspirar e vai ser base de diversos outros artigos que vão surgir no futuro. Né, como essa abordagem que a gente colocou aí do principal agente, né, ou agente principal. Justamente ele vai falar sobre a corrupção na interface dos setores públicos e privados. Mas assim, vamos focar um pouco mais nessa parte do Gary Becker. Pode passar, Caliel, vamos dar uma olhada na equação do Becker. Pronto, a equação do Becker fala que esse EU é a utilidade esperada. O P é a probabilidade de ser descoberto e punido, né, a corrupção. B é o ganho se não houver detecção de nenhum crime. E B menos F corresponde à quantidade de ganhos caso o crime seja descoberto. Com base nessa equação, a principal inferência que eu quero que vocês façam é justamente que a corrupção, esses comportamentos corruptos, eles envolvem as decisões e julgamentos com base no risco e na recompensa. E é isso tudo que vai ser utilizado como base nos estudos da economia convencional, o risco e a recompensa, o risco de ser pego, né? E a recompensa, o ganho que ele vai ter, que o indivíduo vai ter com isso. E tudo isso é o que é o pilar principal, né? Para as políticas anticorrupções convencionais. Enfim, acontece que, pode passar, Cariel, que nós vamos dar uma olhada aqui, claro, né? Essas políticas anticorrupção, elas são baseadas, né, com base nesse artigo aí, nesse estudo do Gary Becker, no aumento de monitoramento, em sanções severas, em mecanismos de aplicações credíveis. Esses mecanismos de aplicação credíveis, acho até interessante falar, que justamente são a divulgação de informações em alguns setores. Então, tudo isso são coisas que são intuitivamente falando, até, né, aumento de monitoramento, tudo isso dá a entender que a corrupção, que vai impedir ou diminuir a corrupção, pelo menos, né? Isso é nisso que se baseia os estudos e essas políticas. Acontece que a gente vai ver que tem limitações desse controle excessivo, né? Às vezes burocracia, essas coisas. E um desses estudos foi o desse Schultz e Frank, né? 2003, são dois economistas, que é sobre um comportamento, né, o controle do comportamento corrupto. Esse estudo, eles fizeram o seguinte: eles projetaram um experimento para testar a eficácia desse controle. Como? Eles deixaram aproximadamente 102 euros caírem em um cano, e não podia ser removido sem o suporte técnico de uma empresa de encanamento. Esse experimento ele considerou 10 empresas de encanamento diferentes. E essas, né, claro, cobraram preços diferentes para recuperar esse dinheiro. E de acordo com esse teste, né, havia dois tipos de ofertas. Uma correspondia ao preço de serviço de encanamento, que o clube teria que pagar, e outra era um suborno que a empresa de encanamento estava disposta a pagar para que o agente optasse pelo serviço. Ou seja, cada participante foi solicitado a preencher um formulário, né, justamente uma folha para a decisão da empresa, e o experimento teve dois tratamentos diferentes para a gente conseguir fazer isso, né? Um sem risco de detecção da corrupção, tratamento sem risco, e o segundo envolvendo um risco de detecção. Se o suborno passasse despercebido, o participante receberia a quantidade de dinheiro de acordo com a decisão, né, de preço, né, de pagamento, mais cedo que eu falei. Cada empresa tinha o seu próprio, né? Agora, se o comportamento desonesto fosse detectado, o agente não receberia dinheiro e a empresa mais barata realizaria o serviço. E os resultados foram muito interessantes, foram contra-intuitivos. Mostraram que o aumento de controles que aumentou a corruptibilidade de maneira geral, que é contra-intuitivo. Justamente políticas, porque de acordo com a economia convencional, essas políticas deveriam aumentar, diminuir a corrupção. Mas nesse caso, nesse teste, o aumento dos controles do monitoramento motivou um comportamento corrupto, né? Houve um aumento da corrupção. Justamente nas que tiveram mais controle e monitoramento. É contra-intuitivo de acordo com os estudos convencionais.
Então, é uma limitação do controle excessivo. Assim, pronto, a gente vai falar agora de transparência e divulgação de informações. Você pode passar o slide, Caliel, justamente sobre um estudo do George Leonstein, do Delian Cain e da Sunita Sah. Né? Fizeram um estudo sobre isso. Eles relataram alguns experimentos que sugerem que a divulgação de informações pode também ter efeitos contraproducentes. Em uma série de estudos que simulam uma relação médico-paciente, descobriram que a divulgação de informações sobre os potenciais interesses conflitantes dos médicos entre seus interesses pessoais e responsabilidades profissionais podiam levá-los a fazer recomendações ou conselhos ainda mais tendenciosos. O que isso quer dizer? Que a divulgação de informações, nesse caso, fez com que os médicos tomassem decisões mais tendenciosas, ou seja, o que a gente pode considerar um comportamento corrupto, e ainda fez com que os pacientes tivessem mais desconfiança em relação aos médicos. E isso também é contraproducente no momento que, de acordo com os estudos convencionais, toda vida que a gente aumenta a divulgação de informações, em tese era para diminuir a corrupção, né? Quanto mais informações temos a respeito dos médicos, essas coisas, era para ter uma diminuição da corrupção, mas não é o que aconteceu aqui, né? Houve uma tendência nos comportamentos dos médicos. Ou seja, mais uma vez, um resultado contra-intuitivo da economia convencional, né, e contraproducente. E desse modo que surge essa necessidade de acoplar, de incorporar a economia comportamental. Porque, em momento algum, como eu falei, ela tenta desvincular ou acabar completamente com o que a economia convencional falou. Veja bem, apenas está mostrando que testes mostraram que existem situações que ocorrem de maneiras diferentes, que podem ocorrer com resultados contraproducentes ou contra-intuitivos, né? Justamente por causa disso, ocorre a necessidade de incorporar a economia comportamental, né? A pesquisa sobre corrupção pode se beneficiar uma análise mais aprofundada dos processos de tomada da decisão na vida real. A partir das heurísticas, desses estudos, a gente consegue incorporar e tomar políticas anticorrupção mais precisas no futuro. Isso tudo vai fazer diferença, né? Pois então, agora, pode passar, Calil. Agora, a próxima sessão do artigo, a gente vai falar sobre justamente essa aplicação da economia comportamental na pesquisa sobre corrupção. O Calil vai falar sobre isso exatamente. Exatamente, pessoal. Agora a gente vai entrar aqui nessa parte, né, da aplicação da economia comportamental nas pesquisas. E, primeiro, é importante que a gente defina que a economia comportamental ela é uma área da economia que ela é bem diferente da economia convencional, né? Principalmente porque na economia convencional você tem uma base muito de dados, né? Então, por exemplo, na econometria a gente usa bases de dados muito grandes, né? Com muitas informações, a gente faz todos os cálculos econométricos. Aqui na economia comportamental a situação é diferente. Normalmente o que a gente faz é questionários, a gente faz estudo estatístico, né? Aí testa as comparações, os resultados dos estudos com o que deveria ser na vida real. Aí aqui as autoras elas começam o artigo, essa parte do desenvolvimento, mostrando o Daniel Kahneman e o Tversky. Elas mostram um artigo deles em 1981, que nesse artigo eles fazem uma série de testes e aí eles descobrem que dependendo como uma informação é apresentada para um indivíduo, a opinião desse indivíduo sobre o que fazer pode mudar, né? E isso é interessante porque a situação é a mesma. A única coisa que mudou foi o modo como ela foi apresentada. E o modo como ela foi apresentada já diferencia a resposta que ele vai dar. Muita gente muda de opinião, né? E isso é interessante porque é contra-intuitivo se você for pensar pela lógica da economia convencional, né? Então, aí a gente já tem um exemplo da pesquisa de economia comportamental sendo usada de forma eficaz, né? Aqui a gente continua comparando, né, a economia comportamental com a economia convencional. A gente vê que a economia comportamental ela aborda uma série de situações em que a economia convencional ela se perde, ela não consegue explicar de forma satisfatória, e a economia comportamental, mesmo sendo mais simples, né, mesmo tendo
uma limitação estatística de não possuir uma base de dados enorme como a economia convencional possui, né? A economia comportamental possui um resultado bastante diferente do que a economia convencional aborda. Principalmente que, se a gente for parar para pensar, né, comportamento é algo difícil de se medir, né? Não é como inflação, PIB, que são variáveis já mais fáceis de determinar. Você tem cálculos para isso, né? Você tem toda uma questão. Quando a gente fala de comportamento, a gente está falando de algo que é bem mais difícil de medir, né? Então, realmente é algo que a economia convencional tem dificuldade, mas que a economia comportamental vem trazendo uma opção interessante aí, né? Falando agora sobre as conexões entre a corrupção e a aversão à perda, esse é um dos pontos que as autoras que elas mais focam, né, no artigo, e elas começam falando na questão da sensibilidade de perda e ganho, né? Elas argumentam que os indivíduos, eles tendem a evitar ao máximo a perda e garantir ganhos, né? A gente tende a gostar de ganhos garantidos e evitar o risco de perder, né? Então as pessoas, no geral, elas tendem a ser mais seguras, né? Elas tendem a ter um comportamento mais de investidor seguro, né? De ser avesso à perda, de priorizar não querer perder, né? E aqui elas falam sobre quando essa questão da aversão à perda, ela entra em embate com as questões éticas, né? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui das pesquisadoras Karen e Chug, elas colocam um exemplo em que a aversão à perda de uma pessoa consegue superar a ética dessa pessoa. Então, por exemplo, isso foi um teste que foi feito usando como base a seguinte situação. Imagina que tem uma família, que essa família ela quer vender a sua casa, e ela contrata um corretor de imóveis. Só que aí essa família ela exige que a família que for comprar esse imóvel, ela tem que ser uma família que seja cuidadosa, que não mude a casa, que não faça reformas, que não mude a aparência da casa, né? Que a família que mora atualmente na casa tem um certo cuidado com a casa, e eles querem que a casa continue sendo bem cuidada. Então o que acontece? Quando a gente vai ver a ação dos agentes econômicos, no caso a família compradora e o corretor de imóveis, a gente vê que, para não perder o acordo, eles tendem a ser corruptíveis. Ou seja, eles tendem a meio que mentir. Eles tendem a família compradora, por exemplo, eles tendem a prometer várias coisas, prometer que não vão fazer tantas reformas, que não vão mudar a aparência da casa, que vão continuar todo o ambiente vai continuar o mesmo. E o corretor, ele meio que passa pano para a família compradora, porque o objetivo dele é meio que ter lucro rápido, né? Então, nessa situação, a gente vê que a família que está tentando vender a casa, ela sai numa situação muito desfavorável, né? Porque os outros dois agentes econômicos não estão agindo eticamente, né? Eles tendem a agir corruptivelmente para evitar a perda do acordo, para garantir que o acordo dê certo. Então, vindo aqui para o experimento do Feldman e do Allaire, que ele fala muito sobre a ambiguidade e o comportamento desonesto, né? Então ele fala de um grupo de estudantes, que esse grupo de estudantes foi para um centro de pesquisa, né? Nesse centro de pesquisa, eles tinham o papel de avaliar a qualidade do centro de pesquisa. Só que o centro de pesquisa ele começou a fornecer hospedagem, forneceu café da manhã, forneceu transporte, forneceu diversos benefícios assim para os estudantes. E aí o estudo do Feldman e do Allaire descobriu que os estudantes tendem a ser mais tendenciosos com
esses centros que tendem a gerar benefícios para eles. Então, por exemplo, se um centro de pesquisa ele gera mais benefícios para os estudantes, eles tendem a avaliar esse centro de pesquisa melhor. Centros de pesquisas que não fazem o suficiente para agradar eles acabam avaliando menor, né? Então, assim, é interessante porque o modo como esses estudantes eles estão sendo tratados vai inferir na avaliação que eles fazem dos centros de pesquisa, né? Isso foi algo que o experimento do Feldman e do Harari vindo aqui para a questão do viés de confirmação e superconfiança, a gente entra muito numa parte de profissionalismo, né? A questão da superconfiança, as autoras argumentam que é uma questão que meio que todo mundo tem, né? As pessoas tendem a se acharem melhor do que são. Por exemplo, é normal que uma pessoa se ache mais ético do que normalmente é. Esse é o argumento, basicamente. Porque, por exemplo, no caso de você errar, né, em algo, você sempre vai meio que não se avaliar da forma correta. Você vai sempre se avaliar meio que de uma forma mais tendenciosa, porque você tende a ter um reconhecimento moral, né? Uma capacidade limitada de reconhecimento moral. Esse é algo que elas enfatizam bastante porque é algo que vai fazer diferença e fica mais claro nos testes a seguir, né? Outra coisa que elas também consideram bastante é a influência da competência profissional. Então, por exemplo, um profissional formado, ele tende a ter uma confiança excessiva sobre o assunto que ele está tratando, e mesmo que ele não esteja falando algo muito correto, que ele esteja errado, ele vai ter uma confiança muito grande sobre o que ele vai estar falando, porque ele está lá com diploma, né? Ele se considera como alguém capaz, e isso faz com que ele tenha uma confiança que é maior do que ele deveria ter num assunto que ele não está falando corretamente. Então, ele fala, por exemplo, aqui de um exemplo sobre médicos que receberam patrocínio de empresas farmacêuticas, e esses médicos, eles meio que mudaram de opinião a partir do momento que uma certa empresa farmacêutica começou a patrocinar eles. Elas usam muito esse exemplo, né? Eu acho que é um exemplo que pode ser muito colocado na medicina, né? Porque tem muito a ver com ética, né? A gente indo agora aqui pro estudo do Feldman, do Gautier e do Schuller, isso foi justamente sobre isso. Esse experimento ele foi muito para testar tudo isso que foi dito até agora, né? Sobre a superconfiança, a questão da qualificação. Então foi basicamente o seguinte, né? Basicamente uma empresa farmacêutica estava fazendo um medicamento, e aí eles começaram a testar o medicamento. 6 meses após esses testes, eles solicitaram um resultado prévio dos testes, e o resultado prévio deu positivo. A partir daí, a empresa começou a liberar esses medicamentos para serem usados pelos médicos. E o que acontece? Os médicos de fato começaram a medicar o medicamento como se fosse algo super seguro para os pacientes. Só que aí, mais 6 meses, né, completando um ano de pesquisa, foi descoberto que o medicamento não era eficaz. E quando a gente para pensar na decisão dos médicos, eles cometeram algo incorreto, né? Eles receitaram um medicamento que não estava comprovado cientificamente que funciona, mas já como estava previamente aprovado, eles usam isso como argumento para justificar o erro deles. Isso é algo que as autoras enfatizam bastante. Além da gente não ser criterioso com os nossos próprios erros, né, a gente tende a justificar os nossos próprios erros. Então, os médicos eles agiram de forma antiética, as empresas também, e no final das contas ninguém acha que foi antiético, né? Eles tentam justificar
o seu comportamento, né? Vindo agora sobre o estudo do Bassermann e do Ten Brunsel, é sobre uma indústria que fabricava gás tóxicos. E aí o que acontece? Foram diversos estudantes, né? Novamente fazendo um questionário com esses estudantes. E aí esses estudantes eles estavam no papel de um industrial, né? O questionário colocava os estudantes no papel de um industrial. E um industrial que possui indústrias, claro, que essas indústrias eram alimentadas por um gás tóxico. Então, muito por uma questão ambientalista, né, os estudantes tenderam a responder que prefeririam que conseguissem substituir os gases tóxicos por gases menos tóxicos, né? Tinha essa opção lá no questionário. Só que a maioria dos estudantes escolheu essa opção, só que quando foi informado para eles que haveria uma compensação financeira que deveria ter paga para a empresa que fornecia os gases tóxicos para essa indústria, aí os estudantes eles meio que mudaram de opinião, né? Eles falaram que, bom, gás tóxico de fato é ruim, né? É bom a gente seguir por um caminho mais sustentável, mas meio que pagar uma indenização para a empresa do gás tóxico é algo que a gente também não quer. Isso fez com que vários estudantes mudassem de opinião e escolhessem por manter o gás tóxico. Então a gente vê que uma questão moral, né, questão de sustentabilidade, né, ela pode ser facilmente convertida, né, simplesmente por uma questão financeira, né? A gente vê que uma questão financeira ela tem influência sim nas nossas ações, mesmo que essas ações tenham um fundo moral, né? E aí elas começam a falar sobre a natureza colaborativa da corrupção, que basicamente é o seguinte, né? A gente acabou de abordar que, né, os estudantes eles tendem a mudar de opinião, né, por uma compensação financeira, e elas usam isso como argumento para justificar a natureza colaborativa da corrupção, né? Então, no geral, quando dois indivíduos eles estão, né, sendo corruptos, quando eles entram num acordo de corrupção, o objetivo, claro, é uma compensação financeira. O objetivo é um ganho financeiro, né? Mesmo que isso ultrapasse a ética, né? Então, basicamente, o argumento existe uma curva que, dependendo da quantidade de ganho financeiro que essas pessoas esperam, elas podem abdicar da ética e da moral, né, para garantir esse benefício financeiro, né? Agora a gente entrando aqui nessa questão do estudo do Lambsdorff e Frank, eles fizeram um estudo mostrando que essa natureza colaborativa ela é muito relativa, e ela é relativa por uma questão de gênero, inclusive. Eles testemunharam que mulheres tendem a ser menos corruptas do que homens. Esse foi o resultado do questionário aí do estudo do Lambsdorff e Frank. Por que isso acontece, né, de acordo com os autores? Isso acontece porque os homens eles tendem a ser mais colaborativos, eles tendem a não entregar o parceiro de corrupção, né? O que no caso das mulheres elas tendem a preferir seguir a regra e entregar a parceira de corrupção, e assim elas tendem a ser menos corruptíveis, né? É interessante que se a gente aplicar isso no caso do dilema do prisioneiro, né, a gente poderia ter uma diferença, né? A gente poderia ter um dilema do prisioneiro diferente se os prisioneiros fossem homens ou mulheres, né? Isso é algo que eu não vi sendo testado em nenhum lugar, né? Mas que seria bem interessante, né, de ser testado. Indo aqui para o impacto do ambiente institucional, isso é algo que elas enfatizam bastante também. Isso é algo que também vem muito do Gary Becker, né? Gary Becker enfatizava bastante isso, né? De que um indivíduo, na hora que ele vai cometer um crime, ele tende a fazer um cálculo na cabeça dele, né?
a chance de dar errado, né? O ganho financeiro que ele vai ter, né? Tudo isso vai influenciar na ação desse indivíduo, né? Então, elas enfatizam justamente isso, né? Que um ambiente institucional que não consegue punir os corruptos de forma eficaz, meio que está abrindo bastante espaço para a corrupção e está fazendo com que os corruptos venham vantagem na corrupção, né? O que é algo extremamente problemático, né? Se os corruptos veem vantagem na corrupção, significa que a corrupção não vai acabar, né? Significa que ela vai continuar a toda força aí. Indo agora para o encerramento, a gente vai aqui nas considerações finais e a gente vê que a economia comportamental, ela é uma área que ela tende a ser multidisciplinar. Claro, é uma área da economia, mas que ela tende a penetrar em outras áreas. Então, por exemplo, psicologia e direito são áreas que são muito impactadas pela economia comportamental. Principalmente nessa parte de corrupção, a gente enfatiza bastante o direito, né? Porque envolve muito de legislação, né? Então, se a gente realmente quiser aplicar algo da economia comportamental para melhorar a legislação, a gente primeiro tem que passar pelo direito, né? Então, aí já abre caminho para colaboração entre a economia comportamental e o direito, né? Quando a gente está falando de corrupção, é importante a gente também citar que isso é algo que envolve muito política, né? Basicamente, a corrupção ela envolve diversas áreas da sociedade, né? Se não todas, mas ela está muito centrada hoje em dia, né, na questão política, né? Que também é a questão que mais traz prejuízos, né, para o país, né? E é a área que a corrupção mais consegue se beneficiar, né? Porque tem como você fazer diversos desvios de dinheiro, né? Em casos de corrupção, né? E então essa situação política é a situação em que a corrupção mais se alastra, né? Mais se beneficia de fato, né? E aqui só terminando, a gente tem que citar, né, que a economia convencional ela considera que a corrupção é um erro de cálculo, né? É um erro que não deveria existir, mas que não é explicado. Aqui na economia comportamental, a gente não só tenta explicar o comportamento por trás da corrupção, mas que se você for aplicar de forma macro, né, você vê que os resultados da economia comportamental eles são bem claros, né? Quando você olha para países que são muito rígidos com corrupção, países que você tem um ambiente menos favorável à corrupção, né? São países que no geral têm menos escândalos, menos questões desse tipo, né? O Brasil principalmente é um país que sofre bastante disso, né? E acho que é isso, pessoal. Acho que a gente fez um slide sobre o artigo das autoras, né, da Murakami e da Ariadne, da Bianchi, são Muramats, na verdade. são um artigo muito legal. Elas meio que juntam diversos outros artigos de diversos autores e elas fazem todo um compilado, né, argumentando essa questão da corrupção, né, falando. É um artigo bem legal, né? A gente vai deixar um link para o artigo na descrição, caso alguém queira traduzido também. Ler, traduzido já. Então, justamente o intuito é complementar as ideias da economia convencional com uma abordagem multidisciplinar, né? Ela ressaltou, né, como eu falei, né? Foi um agrupamento de vários estudos. E ela ressaltou que mais pesquisas são necessárias para compreender o comportamento corrupto em diferentes contextos, né? Ela fala isso no final do artigo. É um assunto que ainda deve ser mais testado, ainda deve ser mais pesquisado, e que a economia comportamental vem só para acrescentar nos estudos da economia convencional, justamente para corrigir esses erros que podem acontecer, né? Que podem ser contra-intuitivos, contraproducentes, né? E as heurísticas vêm justamente para explicar isso, como o Calil estava falando aqui. Mas é isso, né? É isso, pessoal. Está.
Finalizamos aqui o artigo. Finalizamos aqui. Bons estudos. Bons estudos, bom semestre.